Bom, pessoal, vamos para mais uma questão de física no Enem PPL 2022. Dessa vez temos uma questão sobre dinâmica, com o objetivo de revestir o piso de uma rampa de acesso para cadeira de rodas. Determina-se que, sob a aplicação de uma força motora de até 200 newtons, não ocorra deslizamento dos pneus em relação à superfície de contato. Em outras palavras, se tivermos uma força resultante de até 200 newtons, não temos deslizamento dos pneus em relação à superfície de contato. Se as superfícies não deslizarão entre si, não teremos derrapagem. A cadeira de rodas terá uma excelente aderência, portanto, com a superfície em que ela se encontra. Considera-se que a força normal que atua sobre o conjunto cadeira e cadeirante é de 800 newtons. Meus queridos, temos plenas condições para representarmos essa situação. Você já sabe que desenho não é a área em que eu me destaco, mas eu gostaria que você imaginasse que ali nós temos uma cadeira de rodas e o respectivo cadeirante. Gente, nós sabemos que o cadeirante provocará o giro das rodas. Vamos dizer que o giro dá-se nesse sentido. Nesses pontos de contato das rodas com a superfície, nós temos então uma força da roda na superfície para trás. Logicamente que a superfície, o chão, vai reagir aplicando uma força em sentido oposto. Lógico, meus queridos, essas forças não se cancelam, pois constituem um par ação-reação, atuam em corpos diferentes. A força para trás diz respeito à força que as rodas exerceram na superfície e a força para frente representa a força que a superfície devolveu nos pneus, nas rodas, ok? Essa força de interação entre as rodas e a superfície é o que nós chamamos de força de atrito. E nesse caso, nós temos uma força de atrito bastante especial. É a força de atrito estático. Isso porque a questão fez questão de nos dizer que não haverá deslizamento dos pneus em relação à superfície de contato. Nesse caso, temos atrito estático, sem deslizamento. Se houvesse deslizamento, se a cadeira de rodas derrapasse, nós teríamos o atrito dinâmico, ok? Essa força de atrito estático é o que faz com que a cadeira de rodas se mexa, nesse caso, para a direita. Portanto, ela desempenha o papel de força resultante, de força motora ou força motriz, como você prefira chamar. E a questão falou para a gente, a questão fez questão de nos dizer que essa força motora é de 200 newtons. Portanto, nós já conhecemos aqui quanto que vale a força de atrito estático. Outra informação que a questão nos forneceu foi o valor da força normal que atua sobre o conjunto cadeira e cadeirante. Essa força normal é uma força de compressão. Como assim? Ora, essa cadeira e o cadeirante estão em cima de uma superfície. Elas vão empurrar a superfície para baixo e, por consequência, a superfície reage com uma força de compressão para cima, atuando no conjunto cadeira mais cadeirante. Essa força chama-se de força normal por conta da perpendicularidade do vetor com a superfície. Tudo que é normal forma 90 graus. Essa força normal vale
800 newtons. Muito bacana. O quadro a seguir indica alguns materiais, seus respectivos coeficientes de atrito estático, com a borracha dos pneus e seus custos referentes ao metro quadrado instalado. Cada cifrão indica uma unidade monetária genérica. Portanto, nós temos aqui 5 opções de revestimento: cimento, mármore, madeira, carpete, lona. Cada um tem um coeficiente de atrito estático. Esse coeficiente diz respeito às superfícies que estão em contato, nesse caso, as rodas da cadeira e a superfície em si. E aqui no finzinho da tabela, nós temos o custo do metro quadrado instalado para cada revestimento. O mármore custa muito, o cimento é bastante econômico, a madeira também, o carpete já é caro, a lona está ali num valor intermediário. Ok, vamos para o comando da questão. Qual revestimento apresenta o menor custo, ou seja, qual deles é mais econômico, além de garantir que as cadeiras de rodas passem pela rampa sem risco de escorregamento? Meus queridos, veja como é que o coeficiente de atrito será importantíssimo para esse raciocínio. Nós sabemos que a força de atrito estático é a mesma coisa que o coeficiente de atrito estático entre as superfícies multiplicado pela força normal. A força normal, nesse caso, é uma força constante. Ela não vai variar. Em qualquer situação que você possa imaginar para o que nós desenhamos, para o que nós representamos, essa força vai valer 800 newtons. Portanto, ela é constante. Isso vai fazer com que um maior coeficiente de atrito estático nos dê uma maior força de atrito estático e, portanto, uma maior aderência, um maior limite para o escorregamento não acontecer. Porém, um pequeno coeficiente de atrito estático fará com que essa força de atrito seja bem pequenininha e, portanto, o deslizamento poderá ser provocado com mais facilidade, provocando a transição, possivelmente, do atrito estático para um atrito dinâmico, que não queremos. Veja só, nós raciocinamos que essa força de atrito estático terá, no máximo, um valor de 200 newtons. Eu vou repetir o coeficiente e eu vou substituir aqui o valor da força normal, que é de 800 newtons, de acordo com o enunciado. Uma coisa que a gente já pode fazer de maneira muito satisfatória é passar a tramontina aqui, e a gente vai isolar o coeficiente. Note que esse 8 vai passar para o outro lado da equação como um denominador. Ora, temos aqui 2 dividido por 8, que é a mesma coisa que 1 dividido por 4, e é a mesma coisa que 0,25. Portanto, meus queridos, esse valor de coeficiente de atrito estático é o menor valor para propiciar essa força de 200 newtons. Um valor inferior a ele fará com que a aplicação de 200 newtons de força resultante provoque a derrapagem, e não queremos isso. Então precisamos, no mínimo, de um coeficiente de atrito estático de 0,25. Veja que o cimento já não cumpre esse requisito. Ele é barato, mas tem um coeficiente de atrito bem pequeno, O mármore é possível e está acima de 0,25, mas é muito caro. Veja que, das opções acima de 0,25 para o coeficiente de atrito, o mais barato seria a madeira, portanto, ela será a nossa resposta. Marcamos com satisfação
a letra C de cirrose. Meus queridos, até a próxima questão.